Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E quem é o Almirante Barra Torres, presidente da Anvisa? Afinal de contas, ele é aliado de Bolsonaro ou ele é adversário de Bolsonaro? O que ele disse na CPI da Covid, no Senado, vai servir para ajudar Bolsonaro ou vai prejudicar Bolsonaro? Como os bolsonaristas estão vendo a figura do Barra Torres? Bem, nós vamos enfrentar essas questões aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos também. Se gostar, compartilhe com as pessoas que você conhece, enfim. Mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E dê joinha, porque você ajuda a gente a chegar a outras pessoas como você que está descobrindo aqui o nosso espaço hoje. Gente, antes de entrarmos na questão do Barra Torres, vamos tratar aqui de outras questões que eu quero me ater mais ao que aconteceu na CPI do Senado. Bom, esse final de semana, o presidente da República, ele foi comemorar o Dia das Mães de um jeito muito sui generis, né? Um presidente da República, um político, né, ele deve estar sempre preocupado com a imagem. O presidente tem mãe, a mãe dele é uma senhora idosa, né, mas ele ignorou isso. Ele fez lá mais um ajuntamento lá no Palácio do Planalto, lá na residência oficial, né, trouxe ali uma série de pessoas, ninguém tendo nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de preocupação, e foi saborear uma carne que custa quase R$ 1.800 o quilo. Gente, por mais que ele não tenha colocado a mão no bolso, e parece que ele é uma pessoa que é muito sovina, né? Não pega bem num país que está passando o que nós estamos passando, um presidente fazer esse tipo de situação. É mais um desses comportamentos de uma pessoa sem noção, né? Você que já foi a algum show, algum espetáculo, né, público, né? Tem coisa que dá mais raiva quando alguém sobe nas costas do outro na sua frente. O cara está pouco se importando se você está assistindo o show, se você não está assistindo, né? Estou colocando aqui um caso assim muito aleatório, né? Mas o presidente, ele faz isso o tempo todo. Ele está pouco se lixando com você. Se ele, nessa aglomeração caseira que ele fez, aglomeração palaciana, ele não levou a mãe dele, né? O presidente parece que não nutre nenhuma simpatia pela sua genitora. Isso é raro num político, porque se um político ele mostra que não está nem aí para a mãe dele, o que ele pensa sobre a mãe de todas as pessoas do nosso país? Bom, a prática nós já sabemos, né? A prática é o genocídio que nós estamos vivendo. Ele está pouco se lixando com a morte das pessoas aqui, ele não fica sem dormir, ele não fica sem sorrir, ele não fica sem fazer bravatas. Para disfarçar um pouco, e aí é muito lamentável, né? Como é que tem gente que ainda acredita nessa figura? É um tipo de comportamento totalmente desvirtuado e ele tem sido protegido pelos grandes veículos de comunicação. Nesse domingo ele fez uma suposta homenagem ao Dia das Mães. Vamos pegar um trechinho aqui, gente, para a gente mostrar uma contradição aqui curiosa. Vamos lá. Pessoal, hoje é um dia especial para todos nós. É o Dia das Mães. E, obviamente, essa reunião nossa para homenageá-la em primeiro lugar. Lamentavelmente, gente, tá o Nelson Piquet ali, né? Do lado do Bolsonaro, Hélio Negão, enfim, o general Ramos, né? Esse pessoal que tá com o Bolsonaro, eles têm essa queda infanto-juvenil. Todo mundo quer andar de velocípede do lado do presidente da República. Eu pergunto para vocês acham que tem alguma mãe que se emociona com isso? No Dia das Mães, ao invés do filho estar com as mães, né, com a sua mãe, ele está reunido com outros rapazes andando de motocicleta. O Barra Torres, ele foi questionado sobre esse tipo de aglomeração que o presidente realiza. Nós vamos chegar lá, vamos espichar um pouco mais esse assunto, vamos abordar isso mais. Mas ele, de plano, ele falou, isso é incorreto, isso viola qualquer tipo de orientação sanitária, eu não estaria presente, mesmo que fosse convidado, e eu estava ali cuidando dos assuntos da CPI. Então, aconteceu esse tipo de situação. Ontem, eu comentei com vocês que os meios de comunicação, e que são um termômetro da opinião pública, né? Porque se o povo não é informado do que o presidente faz, o povo não tem condição de fazer julgamento algum. A informação gera a ação. A desinformação geraria a conformação. Hoje um senador aliado de Bolsonaro está propondo uma CPI para apurar o orçamento secreto de 3 bilhões no Planalto. Gente, foram 31 políticos agraciados.
O ministro Rogério Marinho está dizendo, olha, isso não é bem assim, tem gente da oposição que também indicou, pegou grana nessa história. Não interessa qual é a coloração partidária do indivíduo, está errado pegar qualquer tipo de privilégio dentro do orçamento público para beneficiar determinadas bases políticas, né? O jornal Estado de São Paulo está mostrando que os municípios agraciados, eles têm menos carências que outros municípios que ficaram de fora. E aí você vai vendo uma série de picaretagem política, como por exemplo as comandadas pelo Fernando Bezerra, senador lá pelo estado de Pernambuco, que é um homem que tem deputados na família, os filhos são deputados, um homem que se enriqueceu na política e os filhos conseguiram ali manipular essa verba. Não é por outra razão que você vai ver nessas figuras que estão conseguindo administrar muito dinheiro no governo Bolsonaro, sendo fiéis escudeiros de Bolsonaro, do mesmo modo que eles foram em governos passados, mostrando que eles não têm ética, eles não têm princípios ideológicos, eles vão aonde estiver o poder, aonde estiver o dinheiro, eles estarão juntos, e se mudar, eles vão mudar junto também. Então, isso está criando, de um certo modo, uma cisânia dentro do Congresso. Não por questões éticas, é porque tem muita gente que ficou de fora desse trem da alegria. Eu pergunto a vocês, isso é um comportamento de corrupção ou não é? Alguém que usa verba pública para conseguir apoio político. Qual é a diferença que tem desse comportamento do Bolsonaro com os comportamentos que foram recriminados e foram judicializados e criaram tantos problemas políticos para outros personagens aqui do nosso país? É corrupção com C maiúsculo, sim. Não adianta dizer que não é, mas, infelizmente, as pessoas que seguem Bolsonaro, na sua grande maioria, elas não estão ligando se o Bolsonaro está dando exemplo, se está deixando de dar. Muitas pessoas se comportam somente pela raiva. Muitas pessoas entram aqui, inclusive, fazem uma série de críticas, de ataques, né, achando que eu perdi alguma coisa. Eu já expliquei isso para vocês. As pessoas acham que eu perdi alguma coisa porque eu estava ligado a partido, enfim, que eu estou sofrendo muito. E essas pessoas é que não olham para si próprias, elas não olham para sua casa, elas não estão vendo que o Bolsonaro está acabando com uma melhor dignidade do povo brasileiro. O povo brasileiro está comendo menos, a gente está tendo menos educação, menos saneamento básico, menos saúde, menos tudo. Os preços nos supermercados estão mais altos, os materiais de construção estão subindo, o combustível está subindo, o custo de vida está ficando mais alto. Então, do que essas pessoas riem? Do que essas pessoas entram aqui, por exemplo, e acham que estão, ao fazer algum tipo de ataque e de crítica, né, que estão incomodando alguma coisa? Eu fico com muita dó dessas pessoas, que certamente tiveram parentes que morreram, pessoas que estão sofrendo com a Covid, mas elas estão anestesiadas com esse comportamento e que os meios de comunicação não ajudam a esclarecer. Ontem foi uma coisa ridícula, patética, mais uma vez, o grande jornal brasileiro, né, telejornal, não ter falado desse churrasco do Bolsonaro, das medidas sanitárias violadas mais uma vez, não ter citado a inexistência da mãe bolsonarista no meio dessa história e nem ter tocado em uma vírgula nesse escândalo que se chama tratorão para alguns, petrolão não, bolsolão para outros, né? Enfim, e que passou de uma coisa totalmente desconhecida para uma parte do povo brasileiro. Eles não educam, eles não informam. Isso, como eu tenho dito a vocês, tem um propósito. E o propósito fundamental é garantir que Bolsonaro permaneça exatamente onde está, que as pessoas da área econômica permaneçam mantidas por ele, porque ele que assina a demissão, a exoneração dessas pessoas, para que elas permaneçam onde elas estão, porque aonde elas estão agora, elas estão ajudando a fazer negócios. E tem muito segmento financeiro, muito setor industrial de fora do nosso país, fundos de investimentos, instituições financeiras, enfim. Todo mundo está ganhando, exceto o povo brasileiro, e aí é muito triste, é muito surpreendente até muitas vezes, né, ver como tem gente que está sofrendo, mas está aplacando o seu sofrimento porque elas acham que estão se vingando de alguma maneira ou estão do lado de alguém que está prejudicando um outro grupo, né? Bem, e aí a gente chega aqui no Barra Torres. O depoimento do Barra Torres no Senado, ele estava sendo muito aguardado por muitas pessoas, né? Eu vi alguns colegas aqui no YouTube, nas redes, né, dizendo que ele ia ser esmagado, que ele, enfim, ele ia ser espizinhado ali por conta de alguns comportamentos dele. O comportamento mais notado, né, dele foi o fato dele, no ano passado, no mês de março, ele ter saído com o Bolsonaro ali na frente do Palácio, numa aglomeração.
Ele explicou na CPI, ele fez a meia-culpa, ele disse que não faria isso. Se ele tivesse 5 minutos ali para refletir, ele não faria isso. E o depoimento dele na CPI vai classificá-lo como sendo um comunista, né? Pelo menos pelo pessoal lá do bolsonarismo, porque tudo que ele disse, ele foi extremamente conciso, ele foi responsável, ele foi honesto, ele surpreendeu muitas pessoas, porque o depoimento dele inteiro foi balizado pela ciência, pela medicina, por princípios sanitários. Tudo aquilo que Bolsonaro não faz, e que foi perguntado para ele, ele dizia, não concordo com isso. Eu sou contra a aglomeração, por isso que eu não fui lá na reunião de motociclistas. Eu sou a favor do uso de máscaras. Eu não concordo com o presidente com esse comportamento. Então, tudo que ele foi dizendo foi mostrando, assim, uma distância abissal entre o que ele pensa, o comportamento dele à frente da Agência de Vigilância Sanitária, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e aquilo que o bolsonarismo prega para cima e para baixo. Esse pessoal, eles estão prejudicando o nosso país, eles são cúmplices desse genocídio que está acontecendo todos os dias aqui no nosso país. Os principais canais bolsonaristas, eu sempre me refiro ao Terça Livre, porque eles que são os replicadores para os outros canais todos. Eles estão dedicando uma semana só para atacar a China, enquanto o Brasil está precisando de vacinas com insumos chineses, eles ficam na guerra fantasmagórica deles e o Bolsonaro acaba aderindo também. Para vocês terem uma ideia, um dos vídeos dessa gente diz, o de ontem, quem se levantará contra o Partido Comunista Chinês? Quem se levantará contra o Partido Comunista Chinês? Esses caras, eles têm um desvio mental ou eles não têm um desvio mental? Ou é mau caratismo, ou é vigarice, ou tem grana rolando no meio dessa história. Ou tudo junto de repente, né? No vídeo anterior, documentos vazados por generais militares chineses falam no uso do coronavírus para guerras biológicas, né? E aí eles vão fomentando o Bolsonaro com esse tipo de discurso, o Bolsonaro vai assimilando isso e vai colocando, e o Brasil fica como nós estamos. Pessoas morrendo, pessoas com dificuldades econômicas, o nosso país desmoralizado, o nosso país definhando em todas as suas infraestruturas, todo o seu patrimônio, toda a sua soberania, e ele rindo, fazendo churrasquinho, iludindo as pessoas, tripudiando sobre a morte das pessoas de uma maneira geral. Enfim, nós estamos num momento de muita deseducação no nosso país, muita despolitização. Estamos regredindo muito de uma forma muito acelerada. E os meios de comunicação, como eu digo a vocês, eles não fazem um papel de revelar para o povo brasileiro aquilo que está acontecendo, de mostrar que princípios republicanos estão sendo violados, que o presidente é uma figura antiética, que o presidente está sendo desonesto com esse negócio do orçamento dos 3 bilhões, que esse orçamento é praticado de uma forma imoral, de uma forma antiética, de uma forma antirrepublicana. Se isso não vem à tona, as pessoas continuam a acreditar aquilo que eu já comentei com vocês, porque os pastores picaretas que estão alinhados ao bolsonarismo, para receber dinheiro, para terem lucro, aliás, eles lucram muito com a miséria, né? Porque, aí fazendo um parênteses, quanto mais gente estiver em situação de miséria, de desamparo, sem conhecer as suas reais causas da desestruturação social, da falta de direitos, essas pessoas são presas fáceis para vigaristas que se utilizam da boa-fé alheia para capturar essas pessoas para as suas igrejas. E vão sempre arrancar alguma coisa do bolso pobre dessas pessoas. É o que eles fazem o tempo todo. E aí, eles estão se dando bem nessa história. Bolsonaro dá todo tipo de franquia. Todos os dias, se vocês olharem a agenda presidencial, o Bolsonaro recebe um pastor, um líder de alguma igreja dessa, ou um deputado ligado a alguma agremiação religiosa. Todos os dias. Ele recebe o pessoal da área da justiça para se situar em relação ao que vai acontecer com ele, o que pode acontecer com ele no mundo do crime, do direito penal, do direito constitucional, das responsabilidades, dos crimes de responsabilidade, e também se reúne todo dia com alguma pessoa ligada a um setor desse religioso, entre aspas. Os meios de comunicação, portanto, eles têm um papel importantíssimo no meio dessa história, mas eles não estão aleatórios, né, gente? Eles fazem parte de uma classe social ultra privilegiada e eles estão zelando
pelos seus interesses econômicos muito particulares. Eles estão pouco se lixando para as pessoas que morrem aqui no nosso país. Eles fazem uma hipocrisia uma sobre a outra, eles lamentam o artista que morreu, falam que é uma perda, e foi uma perda muito grande a questão do Paulo Gustavo, eles fazem um sensacionalismo em cima disso, mas eles não apontam o dedo na ferida, que isso teve uma causa, e a causa está no Palácio do Planalto. Eles falam de situações paralelas, eles não tocam nas questões da violência, como aconteceu no Jacarezinho também, colocam a situação como sendo um problema policial, que se você colocar a polícia operando direito que o problema está resolvido, isso vai deseducando a população o tempo todo. Felizmente nós temos esse nosso espaço aqui e a gente está podendo aqui usá-lo todos os dias. É muito bacana estar juntando cada vez mais pessoas como você, que estão antenadas, estão percebendo o que está acontecendo aqui no nosso país. Bom, com relação então, final, ao depoimento de Barra Torres, tudo aquilo que ele disse, eu avalio que foi extremamente prejudicial ao Bolsonaro. O Bolsonaro ali, ele perdeu ali, mas sim de goleada. Tudo que foi colocado ali foi colocado de uma forma incontestável. Os puxa-sacos, os corruptos que estão recebendo dinheiro do povo brasileiro para defenderem Bolsonaro na CPI, não puderam fazer absolutamente nada em relação a isso. E Renan Calheiros, se fizer um relatório que transpareça o que nós vimos hoje nessa CPI, o Bolsonaro não tem como escapar. Ele não tem como escapar da justiça, não tem como escapar das grades. Isso vai ficar também sobre a mão ali do procurador, nas mãos do Procurador-Geral da República, e ele vai ter que entrar com um processo que vai ter que passar também pelas mãos do Arthur Lira. E aí o Arthur Lira também está recebendo uma grana forte, né? Então, nós não podemos contar com muitas coisas positivas dentro desse contexto, exceto se os meios de comunicação informarem o povo brasileiro do que está acontecendo de fato e o povo brasileiro pressionar todas as instituições para que haja um impeachment o mais rápido possível para a gente salvar o maior número de pessoas e salvar o nosso país, né? Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, até o nosso próximo encontro. Tchau!